Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos aqui com o Dene Tamires Viana, né, que é a nossa especialista em felinos, com mais um programa, podcast da Vital Pet. E se preparem que a gente vai ter hoje muitas emoções, porque realmente felinos é um tópico diferente para cada um que tem um animalzinho, né? São especiais, são místicos e tudo isso a gente vai ter hoje a oportunidade de uma especialista falar para a gente, né? Como é esse mundo encantado? Que eu tenho certeza que quem tem um vai querer mais e quem não tem nenhum vai começar a pensar na possibilidade de ter um felino dentro de casa. Isso é algo que realmente vai dar muitas alegrias, muitas emoções e, quem sabe, aquela proteção que a gente tanto quer, não é verdade? Então, dou a palavra aqui a Tamires, tá? Me conte, Tamires, como foi esse despertar, né, da nossa especialista em cuidar, né, de felinos. Uma curiosidade é que felinos, na verdade, começou a aparecer muito depois da pandemia. Os felinos eram mais de ficar peridomiciliares, né, animaizinhos que não tinham lar. Hoje eles adentraram o lar, né, com todo o seu charme, com toda a sua astúcia e um hábito, que ela vai inclusive falar pra gente, diferente. Quando você dorme, ele está acordado. E quando você está acordado, ele está dormindo. Olha, que coisa interessante, né? Então, Tamires, eu gostaria muito que você me falasse um pouquinho como foi sua paixão. E também o Dene, que ele recentemente também teve a oportunidade de adotar um felino. Então, a gente trouxe aqui quem é que cuida e quem é que realmente tem no seu lar como uma experiência nova. Então, dou a palavra para você, para a gente bater esse bate-papo bem gostoso sobre os nossos felinos. Então, meu nome é Tamires, como já foi apresentado, né? Eu não comecei a veterinária com uma paixão de gatos, não. Na verdade, eu já gostava de gatos quando eu era criança, mas, na verdade, na minha cabeça nem existia uma especialização voltada para gato. Para mim, sempre foi veterinária voltada para clínica de pequenos, que seria cão e gato. Só que aí, no decorrer da própria faculdade, nos estágios e tal, por eu gostar de gato, acabava que as pessoas iam delegando, né? Deixa que Tamires atende. E coloca no consultório de Tamires e tal. E aí eu fui acabando gostando disso. Quando já estava um pouquinho assim, acho que faltando um ano para eu formar, eu descobri que existia uma especialização de felinos, né? Olha. Que existia uma área voltada só para atender felinos. Achei que não é. Todo mundo me desestimulou muito, que não ia haver mercado, que era uma coisa assim, quem vai pagar para ter um clínico só de gatos, né? Vai ser um investimento vazio. Mas aí eu resolvi apostar, teve um colega que me incentivou muito, e aí eu resolvi apostar, foi a primeira pós aqui em Salvador de felinos. Olha. E aí eu fiz, me apaixonei, descobri que existe, primeiro, não só um mercado voltado para isso, mas muitas particularidades, né, que a gente não vê na clínica, né, de questão de manejo, de questão de comportamento, características assim muito particulares de gatos e de tutores de gatos, que é uma coisa assim que na medicina felina muitas pessoas às vezes têm esse preconceito, na verdade, né? O preconceito com o tutor de gato, por o tutor de gato ser mais exigente. E eu concordo, eu sou tutora de gato, eu sou super exigente. Então, eles são mais curiosos, eles pesquisam muito, então eles já vão para consulta um pouco mais informados do que a maioria. Isso. Então, às vezes a gente não tá, muitos clínicos não estão acostumados a lidar realmente aí com... não seria bem esse confronto, mas assim, uma discussão saudável sobre o que o tutor pensa com o que você acha clinicamente como veterinário. Sim. Então, isso é um mercado até que abrange muito, porque nem toda pessoa... Porque tem muita gente que escolhe veterinária porque quer lidar com animal, mas não quer lidar com pessoas. Isso. E, na verdade, a gente descobre que a gente lida muito mais com pessoas do que com o animal, porque a gente não fala, eles não falam, né? Justamente. Então, a gente acaba tendo que falar o contato maior com o tutor. Eu nunca tive problema com isso, eu gosto de lidar com pessoas. E lidar com o tutor de gato, pra mim, eu me identificava, né, com que alguém. Você já era. Eu já era. Então, eu sempre fui gateiro, já tinha gatos, então... Essa palavra é nova, gateiro. Gateiro. Agora o mundo é dividido entre gateiros e cachorreiros, né? Não é, então eu sou misto, que eu acho que eu gosto de todo tipo de bicho, então é o quê? É universal. Mas assim, eu tive cachorro, né, quando eu era criança, mas sempre tive uma paixão maior por gato, me identificava melhor, acho o gato ter uma personalidade mais parecida comigo, né, uma coisa assim,
É um amar de longe, eu costumo dizer que às vezes o gato ele ama via Wi-Fi, né? Ele ama, você não precisa encostar nele para ele entender isso, né? O cachorro ele é um pouco mais, né, efusivo. Pele, né? Ele quer ficar lambendo. Isso. O gato não, ele te dá um espaço. Eu sinto que o gato ele te dá espaço, né, na casa. Ele não respira o mesmo oxigênio que você, ele não quer fazer todas as coisas que você faz ao mesmo tempo. Mas então eu vou discordar da senhora. Porque o meu, quando eu chego em casa... É um canino. Eu vou pro meu quarto, eu tenho um escritório, né? Que aí eu vou pra minha sala, eu fecho a porta. Aí ele fica miando. Eu abro a porta, ele entra. Aí se eu estiver sentado, ele senta no meu colo. Aí eu disse, Justino, fica aqui. Ele volta e senta no meu colo. Tino. 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 Aí ele senta lá e fica lá. Aí fica com aquele motorzinho ligado. Por que os motorzinhos? Pergunte a ela. Pergunta, doutor. O motorzinho? Não, que é o ronronar, né? Que já atendi alguns casos muito curiosos. De um tutor que ele levou, preocupadíssimo. Ele tinha 2 filhas pequenas, elas estavam aos prantos. Porque o gato ia morrer, porque ele não respirava. E eu tentando identificar qual era o problema. E aí eu examinando e o gato ótimo, né? Só que o gato realmente era aquele que não desliga o motor nunca, né? Tá lá. E aí ele falando, aí a senhora não está ouvindo, ele tá fazendo isso desde ontem. Eu falei, aí eu entendi qual era a queixa da consulta, porque até o momento eu tava achando que era outra coisa. Gente. E é o ronronar. O ronronar, ele acontece em 2 situações, geralmente. Olha, a gente anota isso aí, ó. Isso é muito importante. A primeira situação. Quando o gato tá se sentindo feliz. É algo prazeroso que você fez, então um carinho, ou até o ato de comer, ou ele tá ali amassando o pãozinho dele em uma mantinha. Geralmente essa sensação de bem-estar, né, de alegria dele faz ele ronronar. Porém, outros animais também apresentam em situações um pouco menos legais, né? Que seria quando o gatinho tá doente. Acredita-se que a frequência do ronronar, ele é uma frequência que permite a regeneração celular do próprio animal. Então, é como se fosse uma tentativa de autorrecuperação, de autocura, por exemplo. Aí ele tem uma frequência do ronronar que é um pouco diferente, que é um pouco diferente do ronronar tão alto, prazeroso, mas ele pode apresentar isso, por exemplo, quando ele está doente, quando ele está na internação, e não está sendo necessariamente associada ao prazer do momento, mas sim a um quadro de doença. Mas o mais comum, realmente, é quando ele está feliz. Né? Então ele libera, tipo, essa respiração, né, que é tipo um ronco, né? É um ronquinho. É um ronquinho para poder, tipo assim, eu estou bem, eu estou tranquilo, estou seguro. Isso, então, gente, é muito importante. Olha quanta coisa que tem os felinos, né? E felinos também, segundo o Dani, né? E tem muitas pessoas também que têm o felino, às vezes, com um comportamento diferente. Acompanha. Já vi felinos, às vezes, passeando de coleira. Eu digo, gente, eu nunca vi, que geralmente o gato, como ele é muito sensível, né? Sim. Ele tem as particularidades dele de serem sensíveis, de não gostar de muito contato. Eu achei tão estranho, de coleira, passeando junto com uma pista com cachorros. Digo, olha, gato se adestra também, Tamires, ou é mais difícil do que o cão? Não, se adestra. É porque os fatores motivacionais do adestramento do gato é bem diferente do cão. O cão, ele sente uma necessidade de agradar o tutor. Sim. O gato não necessariamente. Mas ele pode ser adestrado, sim. Agora é isso. Eu acho que, assim, a vantagem do mundo animal, né? Eu acho que independente de ser felino ou canino, é que existem particularidades que são individuais de cada gato. Eu tenho 2 gatas. E uma, ela quer respirar o mesmo oxigênio que eu. E a outra, ela é assim, oi, tudo bem? Eu sei que eu te amo, mas não me abrace, tá? Ok? E qual a mais antiga com você? Essa que não gosta muito de contato. Ela é minha total personalidade. Ela quer estar no mesmo ambiente que eu, por exemplo. Se eu tô no quarto, ela está no quarto. Se eu tô na sala, ela está na sala. Mas ela está do outro lado do cômodo. Ela não está em cima de mim. Olha. Ela não tá respirando ali comigo. Agora, se eu vou no banheiro, ela também vai no banheiro. Mas ela tá ali na companhia, mas sem ficar encostando. É sua sombra, então, acompanha. As duas. Só que a outra, ela precisa encostar, né? Ela dorme no mesmo travesseiro que eu, enquanto a outra dorme do outro lado da cama. Tá vendo? No pezinho e tal. Então, assim, cada gato tem uma personalidade diferente. O que também gera um quadro, assim, que a gente sempre pontua como veterinário. Se for adotar um gato, não tenha uma personalidade de um gato em mente. Porque, por exemplo, às vezes eu fui na casa de Dani, vi Justino. Aí, nossa, meu sonho é ter um gato que nem Justino, que deita em mim. Aí eu criei aquela expectativa. Vou adotar um gato e ele vai ser igual a Justino. E aí ele vai ser igual a Pandora, minha gata, que não quer contato. Aí a pessoa fala, fica frustrada. Então, o ideal é que a gente não tenha em mente como aquele gato vai ser. Porque você tem que gostar da espécie, assim, em si, dele, né? E dele, mas não
criar um estereótipo de como aquele animal vai ser. Porque muitas vezes você pode se frustrar. Isso. Alguns animais, por exemplo, os filhotes, eles têm a tendência de mudar muito a personalidade ao longo dessa fase juvenil dele, né? Sim. Então, às vezes, você adotou um gatinho que quando você pegou ele, eu fico dizendo assim, ele vestia um papel de que ele queria ser adotado, então ele tinha 3 meses ali, ele, nossa, eu te amo, sobe em você, fofinho. E aí, depois, ele vira aquele gato espoleta, que apronta, que sobe e tal, que é normal, porque a personalidade dele está sendo construída ainda. Que é a diferença de você adotar um gato filhote. Quando você adota um gato já adulto, geralmente ele já tem uma personalidade pré-estabelecida. Quer dizer que isso é imutável? Não, claro que ele pode mudar. Mas geralmente ele vai ter um comportamento assim mais previsível, né? Por exemplo, quando você adota de um abrigo, a pessoa do abrigo fala, olha, esse gato, ele assim, ele gosta de brincar, ou ele é mais tranquilinho, ou ele gosta de dormir o dia todo. Geralmente ele vai criar, ele vai corresponder, né? Porque ele já é um adulto, ele já tem uma personalidade melhor definida, né? Já se tem uma melhora do que assim, do perfil dos gatinhos. E hoje a gente tem, gente, muitos lares para adoção de felinos. Muitos. E você tem também a oportunidade de escolher, não, eu quero já um adulto, porque já tem essa facilidade que a doutora Tamires falou, que é justamente saber qual é o perfil dele, o temperamento dele, para se adequar ao que você sonha ter, né? Sim. E os filhotinhos têm esse preâmbulo de dizer, olha, pode ser que ele comece assim tranquilo, mas ele vai mudando. E tem alguma interferência também quando você tem ele, tipo, que você quer adotar um gatinho e que ele já é adulto. Quando você muda ele para um ambiente que é o lar dele, ele pode ter alguma alteração de comportamento ou prevalece aquilo que ele já está lá, que ele é mais tranquilo, e aquele que é mais espoleta, eles continuam com esse temperamento ou muda no lar que é dele somente? Tudo pode mudar. Porque, tudo, né? Às vezes, o comportamento dele é assim porque ele vive no abrigo com outros animais, né? O ambiente onde ele vive é completamente diferente. Talvez o espaço seja mais restrito ou menos restrito. Sim. E aí ele vai para um apartamento. Então, muitas vezes, esse comportamento pode realmente ser modificado. Por isso que o ideal é não criar muitas expectativas. Sim. Traçar, assim, ter uma ideia do que a pessoa que está, né, doando está falando sobre ele, para você ter uma ideia se corresponde, pelo menos, ao que você quer. Por exemplo, eu não gosto de animais muito agitados, porque eu sou uma pessoa muito quieta. Então, aquele animal muito energético, vou dar um exemplo de uma raça muito energética, o Bengal. Sim. É um gato que ele é muito energético. Você precisa ter uma rotina de brincadeira com ele de 1 a 2 horas, 2 vezes no dia. Então, assim, se você não dispõe desse tempo ou dessa energia, não é recomendado você ele adotar vai destruir sua casa. Se você não enriquecer, se você não dispor disso, é uma necessidade da raça. Sim. Então, às vezes, existem raças que são menos, né, são mais tranquilas. Persa, por exemplo, são raças que fofinho, geralmente são lâmido, muito tranquilos, lâmido, né? preguiçosos, né, de dormir. Agora sim, vai existir algum persa fora da curva? Vai. Já atendi. Um persa que era espoleta. Então, assim, é incomum, mas acontece. Aí, quando a gente vai lidar com raças, e a pessoa tem o interesse, né, de adquirir um animal de raça, geralmente eu falo, existem alguns sites que você vai preenchendo, né, quais são os critérios, e ele vai te direcionando para uma raça. Por exemplo, raças que são melhores para crianças. Né, raças que são melhores para crianças com algum tipo de distúrbio de comportamento, né, que vai ser mais companheiro do animal. Sim. Assim também são os gatos, né, sem raça definida. Né? Então, a gente precisa triar exatamente qual é a expectativa, qual tipo de ambiente a gente vai colocar aquele animal, o que é que a gente quer na nossa vida, e não ser tão aleatório. Às vezes a pessoa, só quer cater o gato. E aí depois fala, meu Deus, né, o gato tá destruindo a casa e tal. Então, a gente também precisa tomar alguns cuidados, né? Porque a gente sai da ideia do cão e entra na ideia de que o gato é muito independente. Mas essa independência, ela tem um determinado limite. Ele precisa de interações ambientais. Ele precisa que você brinque com ele, que você crie uma rotina para ele gastar essa energia. Senão, ele vai redirecionar essa energia para fatores não muito positivos. Por exemplo, arranhar os móveis. Às vezes, desenvolver alguns distúrbios de comportamento para agressividade. Muitas vezes por frustração ou por não estar gerando essa energia que ele deveria estar voltada para uma brincadeira saudável, né, e um comportamento natural da espécie, ele está voltada
para uma situação que não é tão benéfica assim. Então, a gente precisa sempre, né, reforçar com os tutores que eles sim precisam incentivar os gatos a brincarem, a correr, a interagir, criar brincadeirinhas de caça, não usar as mãos para brincar, para não incentivar o gato a morder, que muitas vezes a gente acha bonitinho. Filhotinho, né? Ele tinha esse mau hábito, eu cortei, porque talvez eu fazia assim, ele abraçava a minha mão aqui, ficava empurrando com as patinhas de trás. Mas essa parte que a senhora falou, eu tô aqui pensando, nossa, então eu tô no caminho certo. Quando eu chego em casa, aí o que que faz? A casa é enorme, aí ele passa o dia todo lá sozinho, que eu, minha mulher e minha filha, a gente sai, chega só à noite. Aí eu digo, não, vou brincar contigo agora. Aí eu chamo minha filha, a gente tem umas bolinhas lá que a gente joga pra ele, aí fica na sala, ela e ele, os três brincando, a gente bota o gato pra cansar, ele corre a casa toda, a gente joga a bola, ele vai pra um lado, a minha filha pega, joga pra mim, ele vem, vai pro outro, e ele corre pra caramba, e depois ele chega, senta assim e diz, poxa, esse cara tá querendo me matar. E minha filha, né, que a gente pegou pra ele, com aquela conversa que a gente tava tendo no início, que ela é minha filha única, e aí eu disse, poxa, ela tá sozinha, vamos dar um pet a ela pra ela distrair. E aí a gente pensou, não, por que não dar um gato? E isso veio de minha esposa, ela não gostava de gato. Olha. Ela não gosta de gato. Ela é a mesma coisa do gato. Ela, gato, eu gosto de você lá, e eu caio, os dois ficam assim, tipo... Ela passou a gostar de gato. Uma distância, né, Eden? Ela passou a gostar. Ela não gosta de pegar nele. Mas ele sabe, tanto que quando ele vai pra cama, ele vai pra cama e deita do lado dela. Aí ele faz assim, ele, poxa, ela tá ali, ele sobe, aí ele bota uma pata na barriga. Sorrateiramente. Aí ela olha e diz, olha, aí daqui a pouco ele bota a outra, ela pega, deixa, ele deita na barriga dela. Mas quando eu chego, ele esquece que ela existe. Não, meu pai chegou. Ela é humano reserva. Ela é humano titular. É o titular. Meu pai chegou, aí eu não tenho pai não, se eu sentar no sofá, ele senta do meu lado. Se eu deitar na cama, ele deita. Hoje ele dormiu comigo. Eu fechei a porta e você tá me enganando. Peguei ele, botei no sofá. Aí ele vai dar a volta na casa e pula a janela. Aí daqui a pouco, quem é que tá no pé da cama? Tino. Aí ficou, eu digo, rapaz, minha filha... Mas você falou uma coisa agora muito importante, Dani. Quando a pessoa pensa em adotar um animalzinho, é bem importante, Tamires, que você passe, assim, pelo menos algumas dicas importantes, porque se principalmente você mora, como você falou, em janela, mas você mora em apartamento... Os felinos, né, eles têm 7 vidas, lembra, gente? Mas a gente tem que precaver acidentes, porque lembre que eles são felinos. Os gatinhos são felinos. E felinos, eles gostam de altura, né? Eles amam subir e desbravar locais. Então, se ele, por acaso, vai para uma janela dessa que seja alta, em edifícios, por exemplo, que as pessoas tendem a ter mais gatinhos do que cães em apartamentos, né? E, de repente, ele dorme lá na janela. Então, o risco é realmente... Inclusive, já presenciamos na clínica vários tipos de problemas nesse sentido. Acho que é bem casuística dos felinos, acidentes de cair de alturas. Então, o que seria necessário para quem tem interesse em adotar um animalzinho, ou que já tem o seu, mas nunca aconteceu um problema desse grave, o que seria aconselhável para ele fazer em termos de ver proteção, né? De ver também brinquedos que sejam aéreos, que eles amam. Eu vejo muito isso. Tem hoje um mercado bastante extenso para você escolher, porque vai dar ele o conforto e menos risco. Então, o que você acha para quem está tendo pet felino ou quer adquirir, o que ele deve fazer no seu lar para que fique seguro para ele? Eu nem gosto desse termo de que o gato tem 7 vidas. Ele não tem, não. Ele tem uma só e vai. Ele vai a óbito. Ele vai a óbito. Não vai a óbito. É triste. Então, assim, independente de você morar no térreo a morar no 20º andar, tem que ter lá o apartamento. Por diversos motivos. Não é só pensando na queda de grandes alturas. Fugas. A gente precisa pensar na fuga, no quanto o ser humano ainda é muito ruim. E quanto a possibilidade existe de maus tratos, de envenenamento. Então, assim, eu hoje não me sinto segura de indicar para qualquer lugar não ter o apartamento telado. Ou a casa telada. Minha mãe mora em casa e a gente telou a casa. Então, assim, é mais trabalhoso, muito mais custoso quando você mora em casa. Sim. Porém, o acesso à rua, gente, ele é muito arriscado. Porque, independente, o pessoal fala assim, então castra. Não, gente, castrar não vai impedir ele de ir para ruas. Gato tem comportamento exploratório. O que piora o comportamento exploratório, seria o comportamento sexual. Porém, mesmo que não exista o comportamento sexual, ele vai continuar indo, dando passeio, dando um rolezinho dele. Ele é noturno, então você tá dormindo, nem vê.
ele sai sorrateiro, né? Então, assim, não tem isso de, eu castrei o gato próprio. Não vai, você castrou. A gente sempre brinca mesmo na veterinária, você tirou as bolinhas dele, você não tirou as pernas. Ele vai continuar saindo. Ele vai continuar indo pra rua, se você não impedir o acesso, né? E tem gato que é muito arteiro. Tem gato que tem casa telada que ele consegue achar brechas de fuga para poder dar uma volta, né? Então, assim, primeiro, sempre impedir o acesso à rua. Ontem eu tava com uma moça, ela tava falando assim, mas eu acho que gato deveria ter vida livre. Eu também acho que todos os animais deveriam ter vida livre, mas existe o mundo ideal. Os humanos que... E o desejado, né? Existe o ideal e o que é possível ser feito, né? E eles andam pra caramba. Minha mãe tinha um gato, aí quando eu casei, eu fui morar 2 ruas depois. Um belo dia, eu tô chegando em casa, quem é o gato que tá passando? Era o gato da minha mãe. Eu conheci esse gato. Aí quando eu chamei, ele olhou. Aí eu digo, é ele. Aí eu peguei ele e eu disse, amanhã, sabe onde esse gato tava? Meu Deus. Tava 2 ruas depois daqui. Eles podem andar quilômetros. Ele anda muito. Em um dia, eles podem andar quilômetros. E era 10 horas da noite. Eu tava chegando bem tarde e 10 horas. Aí eu disse, ele gosta de passear mesmo, né? Eu peguei, castra ele, castrou, mas continuou saindo. É isso que a doutora Tamires falou. Porque ele é, na verdade, explorador, né? E você tá dormindo, nem tá vendo o que tá acontecendo. Ele pode furar até a sua tela, tem que ter o cuidado, tá sempre revendo. E, de repente, ter um sinistro não só de queda, como você falou, mas um atropelo, um maus trato. Então, envenenamento. Gente, olha, falamos juntas. Doenças infecciosas. Então, Também. assim, a gente tem muita doença infecto-contagiosa hoje, que é transmitido gato a gato. E, assim, o impedir o acesso à rua previne muitas dessas doenças, né? Eu tava falando com essa moça que falou assim, ele fica preso e isso é muito triste. Triste é o gato morrer, entendeu? Pra mim, triste é isso. Porque, assim, existem estudos já publicados que falam que gatos, né, que têm acesso à rua, eles vivem no máximo até 5 anos. E eu tenho pacientes que têm 23 anos. Então, assim, qual a diferença de realidade, entende? Então, mas assim, esse gato nunca saiu, né? Nunca saiu, é isso. A diferença entre um gato que não tem acesso à rua, porque não seria só, né, pensando na possibilidades trágicas de maus tratos e tudo mais. Mas adquirir uma doença também. Doenças infecto-contagiosas, né? Existem algumas doenças felinas, né, que são bem graves, como FIV, FeLV, PIF. Eu tava lendo outro dia que uma doença que ela tem os mesmos sintomas do HIV para um humano, né? Que o FIV. Que aí o caso entre eles seria a AIDS felina, no caso, que é imunológica baixa. Ele vai ser controlado. Fale um pouquinho de como seria a sintomatologia, gente, para poder você identificar e dizer, não, tem algo diferente e a gente vai pesquisar, né? Como é que será detectado essa doença, porque ela não tem cura, ela tem controle, né? E realmente o animalzinho, ele fica, né, doente. E você fica também, na verdade, quando o animalzinho da gente adoece, a gente adoece junto. Porque você vai ter que ter o cuidado de cuidar e ele não entende que está dodói. Então, às vezes o animal não tolera a medicação, que é outra coisa ruim, para você estar tendo que fazer a administração desses medicamentos. Felino, realmente, ele pode morder, pode, né, machucar bastante. Então, tem que ter todo esse know-how. E ele é todo pequenininho, né, gente? O cão não, você imobiliza, ele é bem grandão, você tem como fazer. Mas o felino é muito delicado. Então, até às vezes, na contenção, você pode machucar, né? Seu animalzinho. Então, o que seria, assim, um alarme para o tutor ficar ciente que ele tem que procurar ajuda para identificar uma possível FIV, né? O que seria necessário para poder ele estar... Isso é muito importante. Existem algumas doenças contagiosas que são as mais graves, seria a FIV e FeLV. A FIV é a imunodeficiência, que seria que você falou, AIDS. Que seria a AIDS dos gatos. Não transmite para humanos, não transmite para cães, é entre gatos. Como é essa doença? Ela é viral. É transmitido de contato direto. Então, gatinhos que compartilham potes, que se lambem, que brigam na rua. Por isso que o acesso à rua ele é complicado. Mas ela vem do arranhar, do sangue? Não, vem da saliva do gato. Né? De um gato que tem a doença, passa para o outro gato. Ou através da lambedura, ou através de brigas, né? De mordeduras, de compartilhar pote de comida. Então, às vezes, por exemplo, pessoas que moram em casa, tem que ter lá para outros gatos não entrar. Se tiver mais de um, cada um tem que ter seu prato. Não, mas aí na teoria, se você tem mais de um, todos eles... Vão beber no mesmo... Vão estar com uma imunidade nivelada. Assim, então é isso, para fazer diagnóstico de FIV e FeLV, a gente sempre fala que não tem que esperar. Qualquer animal, qualquer um, adotou, peguei... vai fazer logo o teste, para você saber... Um sintoma assim, mais característico? É isso. É uma doença que ela pode ficar assintomática por muitos tempos, meses, anos.
sem você saber que o gato tem. Até que um dado momento ela começa a se manifestar. E aí, uma vez que ela se manifestou, dificilmente a gente consegue... Tem cura? Não. Tem tratamento? Não. Tem controle, né? A FIV, ela gera uma imunodeficiência, então o paciente que vai estar imunologicamente afetado, então ele pode ficar muito susceptível a infecções oportunistas. A FeLV, ela pode se comportar como a FIV, gerar um pouco de imunossupressão, né, deficiência do sistema imunológico, mas pode, geralmente o que ela causa é quadros de leucemia, como própria doença, ou quadros de neoplasias, como linfomas. É uma doença muito sofrida. Então, o interessante é que se faça o diagnóstico a partir do momento que você adota o animal. Então, todos os gatos, em teoria, todos os gatos precisam ser testados para a FIV e para a FeLV. Testou, diagnosticou, confirmou o diagnóstico, a gente começa a fazer tratamentos para postergar o aparecimento da doença, porque não vai ter uma cura. Para a FeLV tem prevenção, que tem a vacina hoje. Para a FIV a gente ainda não tem vacina. Eu ia perguntar se teria alguma vacina preventiva. Não, a prevenção realmente é impedir o acesso à rua, a contatos com outros gatos que você não tem o status, né, de teste. Então, se mora em casa, até lá a sua casa, porque às vezes seu gato é testado, é saudável, tudo lindinho, mas outro gato às vezes pula lá de noite e come no comedouro dele. Aí a saliva que ele deixou lá no pote é o suficiente para transmitir. Então seria interessante fazer esse check-up anual, né? O teste de FIV-FeLV, você pode fazer no primeiro momento em que você tem um animal. Se o diagnóstico for negativo e o animal não teve nenhum contato com o meio externo, não teve fuga, não teve contato com outro, não precisa você testar novamente, né, ao longo da vida dele. Você vai fazendo, caso seja negativo. Caso tenha um acesso por outro pet, aí é interessante fazer. Por exemplo, às vezes acontece muito assim, por algum... Ventura, sei lá, a diarista deixou, aconteceu isso com a cliente minha, a diarista deixou a porta aberta, não bateu, e o gato fugiu. Foi encontrado no prédio no mesmo dia. Porém, você não sabe... Se ele teve contato com outros. Com certeza, sim. Aí a gente solicita que espere 4 semanas e teste esse animal para ver se ele, né, teve contato com o vírus ou não. E, assim, qual a periodicidade? É anual? Você pode o teste? Fazer, sim, para você. Se o seu gatinho testou hoje, vive a vida dele na casa dele, não teve exposição nenhuma, não precisa você testar ele novamente para FIV e FeLV. Você precisa fazer check-ups anuais. O check-up precisa ser anual, mesmo que ele não seja FIV e FeLV positivo, né? Então, você vai fazer um hemograma, avaliação de perfil renal, avaliação de perfil hepático. A depender da idade dele, com a avançada idade, ultrassomzinho abdominal, eletro, acompanhamento que nem a gente faz na vida. Ou melhor, a gente finge que faz, que a gente, às vezes, o meu gato, ele faz mais check-up do que eu. Mas, a gente nunca, a gente, às vezes... na teoria, a gente deveria também, né? Na teoria. Mas a gente não faz. Mas os gatos tem que fazer, né? Porque a ideia do check-up é o diagnóstico precoce. Né? Gatos têm uma tendência muito grande, por exemplo, a desenvolver problemas renais, porque eles têm menores números de néfrons que a gente do que os cães. Então, a gente precisa ficar fazendo exames de rotina, um exame simples, exame de urina. Gente, bem básico, né? É uma coisa básica, assim, exame de urina, né? Uma dosagem ali de ureia e creatinina para ver se tá tudo ok. Pronto, fez anualmente, tá tudo bem, você tá acompanhando esse paciente. Porque se der qualquer oscilaçãozinha, você, já tem um probleminha aqui, vamos cuidar para não avançar, entende? Tudo na prevenção, gente, tudo na prevenção. É mais fácil, né? Porque você tá antecipando de acontecer uma doença instalada, que é aí que vem o problema, né? Porque é justamente você tratar, tem custos de medicamento, tem o seu trabalho, e você sempre fica na expectativa de que melhore. Então, isso é muito bom. Tudo que a gente está conversando aqui, especificamente sobre os felinos, é muito rico. Porque a gente vai entender melhor quem está tendo dentro da nossa casa. Outra coisa que é bastante interessante também, às vezes, como você falou, o gato precisa ter uma atividade diária. Mesmo que você passe o dia todo fora, quando chegar, tome seu banho, tome seu café, descansa um pouquinho e vai brincar. Porque o gato também, gente, pode desenvolver, eu já vi isso, inclusive, relatos de clientes, depressão. Por que o gatinho tem depressão? Porque ele fica sozinho, a maioria do tempo, né? E, de repente, você chega cansado, às vezes dá um afago, um abraçozinho, um chamego, e você vai dormir. Então, a expectativa dele de ter algo para brincar, ele não vai ter, né? Então, depressão, às vezes, o animal tem comportamentos bem sugestivos, começa a se lamber muito, se automutilar. Não sei se você já pegou na sua clínica, Tamires, isso do gatinho chegar lá sem nenhum tipo de problema dermatológico, mas com o hábito de se lamber, e até fere, gente, e aí vem a bactéria, coloniza. Então, tudo isso você tem na clínica
para alertar o tutor, né? Olha, tem pessoas até assim, não, eu tenho um gatinho, mas eu tenho o tempo todo fora, coloca 2 gatinhos. Porque aí você vai ter também os 2 gatinhos para brincar. Eles, não sei se vocês já viram isso, e você tá em casa, botar uma câmera, que tem pessoas que têm, tutores que têm câmera em casa, né? Eu tenho um pet que fica o dia todo em casa, botar uma câmera. Aí quando tem 2 pets, você morre da risada. Por quê? Eles brincam e botar alguns brinquedinhos educativos, que eles possam subir, que eles possam arranhar nos brinquedos, não pode ser no seu sofá. Se chegar em casa, comprou o sofá todo arranhado, imagine. A pessoa, meu Deus, o que eu tenho em casa, né? Então, isso é muito importante, que você tenha essa percepção, que se você vai adotar ou já tem um animalzinho, coloca isso no dia a dia dele para poder ele ter também essa qualidade de vida que os animais precisam ter, né? A qualidade de vida da sua presença, a qualidade de vida de ter outros pets também que possam ser seus, ou de pessoas que você sabe que são pessoas que tratam seus pets preventivamente para poder interagir, né? Então, por isso que eu fiquei chocada, digo, poxa, um gatinho de coleira, eu fiquei assim, um gato de coleira no meio de vários cachorros, o gatinho de coleira passeando com o dono numa boa, porque o gato não gosta muito de zoada, cães já tem aquela rixa, né, que o cãozinho, ele vai brigar com o gato sempre, é uma correndo atrás do outro, então eu fiquei assustada, e puxa, que coisa interessante, vou levar essa pergunta para Tamires, porque foi assim, atípico, e todo mundo passava e ficava todo virando o pescoço para ver, então algo, e ele na coleira, amando estar passeando. Então, isso é uma coisa que a gente pode pensar, por isso que eu perguntei se podemos adestrar os nossos felinos também, e é algo para se pensar, né, para estar mais pertinho de você, e que ele se sinta confortável e sem medo de também estar interagindo com outros tipos de pets que não sejam felinos. Então, assim, aproveitando essa deixa, me diga uma experiência sua, Tamires, boa, em termos de você ter tido algo, tipo assim, bastante preocupante que terminou no final feliz, e algo que marcou a sua carreira de um gatinho em especial, que você marcou, que lhe deu aquela característica de ter marcado bastante e ter passado pela sua vida. Então, um momento de superação que você teve e um momento que te marcou, em momentos diferentes, para poder entender um pouquinho mais a nossa Tamires, né, em termos de estar trabalhando com felinos, que é algo diferente de tudo, né, porque são especiais, são místicos, né, então isso também leva a crer que a gente tem isso desde quando o mundo é mundo, né, que eles trazem sorte, que eles são espíritos que estão ali lhe protegendo, então tudo isso eu gostaria de entender um pouquinho da sua casuística do dia a dia. Eu vou trazer só um gancho de algo que você comentou, uma coisa que eu sempre gosto muito de bater na tecla, a gente adota um animal de companhia. Sim. A gente tem que fazer companhia. E eu percebo que muitas vezes as pessoas não fazem companhia. Fazem tudo, menos companhia. Então, assim, se você adotou um animal de companhia, você tem que fazer companhia a ele. Não é só ele que tem que fazer a companhia a você. Ele não é um objeto para qual está ali à sua disposição, né? Então, Sim. tem que ter, como você falou, uma rotina de vínculo, de interação. Essa interação pode ser brincadeira, essa interação pode ser uma escovação do pelo que gato gosta, pode ser um carinho dele, deixar ele subir em você e amassar o pãozinho. Então, assim, precisa-se realmente ter uma rotina de companhia. Eu sempre trago na época da pandemia, quem ficou em quarentena durante a pandemia, percebeu que não existe Netflix suficiente para o tamanho do tédio que você tem. Né? Acabava, você já tinha zerado todas as séries, todos os filmes, e você não tinha o que fazer. Agora imagine viver isso a vida inteira, né? Uma falta de interação ambiental, né? Isso é uma das maiores casuísticas de distúrbio de comportamento. Eu trabalho com distúrbio de comportamento também. E assim, uma das maiores problemas de causas de ansiedade, de distúrbio de agressividade, de micção e defecação fora da caixa de areia. Sim. Tudo muito frustração e falta de interação ambiental. Às vezes você larga o gato lá, trabalha o dia todo, volta pra casa, vive a sua vida, toma, come, dorme, celular, acabou. Aí um ciclo viciante, o gato ficou ali sem interação nenhuma. E assim, dois gatos podem se fazer companhia se a introdução tiver sido feita da forma correta. Uma das maiores casuísticas que eu tenho é de problemas de conflito entre gatos porque foram adaptados da forma correta. Então, a introdução de um novo gato tem que ser de uma forma muito gradativa, muito sutil. Tem que ter muita paciência e tempo disponível. Eu falo isso porque eu fiz uma introdução recente, né? Da minha gata mais nova com a minha gata mais velha. E vou te dizer, é cansativo. É cansativo porque você tem que ter uma rotina de padrões, Tá invadindo a área do primeiro, né? Como você falou, de adestramento, que a gente chama de condicionamento, para que elas se aceitem. E assim,
Meu período de introdução entre elas duas, eu achei que foi muito rápido comparado às minhas rotinas de atendimento, e foram 2 meses. Olha. Mas assim, são 2 meses cansativos, que você tem que manter um dos gatos isolados, aí faz a apresentação, aí faz a apresentação na caixa, aí faz a apresentação na coleira, aí é petisco pra bonificar. Então, assim, é cansativo. Às vezes você chega assim, todo mundo hoje tem uma rotina de trabalho, né? E aí você chega em casa exausto, você tem que fazer. Puxa aí. Né? Então, assim, um gato faz companhia ao outro, se eles forem amigos, mas muitas vezes podem não ser, porque a pessoa às vezes, peguei, joguei lá, vão fazer amizade. Não vão. É muito difícil. E elas ficavam separadas quando a senhora saiu pra trabalhar? Ficava. A gente tem um caso vivo, gente. Uma companheira nossa, ela tem 2 gatinhos, tá? Foram praticamente no mesmo tempo, eles 2, só que a filha, ela mudou para outra cidade e pegou os 2 gatos dela e colocou junto com os 2 gatos que era da proprietária. Resultado, ela ficou escrava, gente. Para ela sair, ela tinha que separar de quartos. E quando chegava, às vezes, e ela chegou outro dia lá toda arranhada na empresa, né? E o que foi isso? Foi porque eu fui tentar separar que eles brigaram. Então, como você falou. Então, imagine o trauma. É gravíssimo. É muito difícil fazer um processo de tradução. Eu sempre sugiro o seguinte. Você tem um gato e você quer adotar outro. Preferencialmente, adote filhote. Porque o filhote, ele é uma ameaça menor, porque ele é pequeno. Pro gato que já está na casa. Então, assim, na cabeça do dono da casa, é tão pequeno, se der 3 tapas, ele cai. Não vou me sentir ameaçado com isso. Entende? Então, assim, ele vai se aceitar melhor a presença de um novo filhote do que a presença de um novo adulto. Tô dizendo que não vai funcionar? Não tô dizendo isso. Pode acontecer. Agora, vai ser muito mais trabalhoso você introduzir um novo adulto do que você introduzir um gato filhote. Né? Ou então você pegou os 2 no abrigo já. Adotou os 2 ao mesmo tempo. Os 2 são filhotes. Ou então são 2 adultos, mas que já tinham contato lá. Já eram amigos lá. Aí tudo isso facilita. Mas mesmo que você tenha mais de um gato fazendo companhia pro outro, tem que ter interação com o tutor. Né? Independente de você ter, por exemplo, adotou outro gatinho, a gente fala efeito pirâmide, né? Tem um gato pra mim, aí tem um gato pro meu gato e tem um gato pro gato do meu gato. Então, assim, mesmo que faça isso, vai precisar que sua filha brinque, que você brinque quando chega em casa, porque a interação, ela é do ambiente inteiro, né? E então, vai envolver, né? Vai envolver os participantes e vai ter, com certeza, uma distribuição de energia, de amor, de carinho que eles precisam. Certeza. Não é um bonequinho que você compra, bota na prateleira. Exatamente. Não, aquele bonequinho ali vai ficar enfeitando minha casa, mas ele não interage, ele não tem vida, ele não tem dor, ele não sente saudade. Então, é um animalzinho, gente, que a gente vai ter o cuidado de ter as rotinas, de ter o amor, de ter o afago, de ter o carinho, de ter umas palmadinhas. Umas palmadinhas, de vez em quando, faz bem? Não, de jeito nenhum. Palmadinha, não? Não. O que é que você pode, de repente, fazer com que ele entenda que fez algo errado, que você não gostou? O que é que você pode fazer em termos de repreender? A gente sempre tem que contracondicionar. Por exemplo, uma coisa na rotina que eu atendo muito. Gatos que arranham móveis. Primeiro, tem dicas de móveis, gente. Compre móveis de suede. Aquele tecido que é de veludo. Sim. Porque escorrega. Quando ele for tentar arranhar, a pata escorrega. Então, não é interessante. Ele não vai continuar tentando. Então, assim, tem que ser estratégico. Você vai comprar um móvel de linho? Ai, gente, até eu quero arranhar um móvel de linho, entendeu? Imagine o gato. E às vezes você tem um móvel e não tem um arranhador bacana. E o arranhador bacana é o quê? Um arranhador alto, firme, que ele consiga se apoiar e sem trepidar. Que ele afia Porque o sofá é ótimo arranhador. Porque o sofá não move. Quando ele arranha, ele consegue se esticar todo e ele não move. Então, pra ele é perfeito. Né? E a arranhadura, é isso que o pessoal às vezes não entende. O ato de arranhar é um comportamento natural da espécie. Ele não está fazendo nada de errado. Não. É a gente que não está fornecendo o substrato correto para que ele arranhe. Aí, por exemplo, a pessoa fala, eu não sabia, vou comprar um arranhador agora e quero que ele pare de arranhar no sofá. Como? Compra uma fita adesiva dupla face, alguma das dicas. Cola na parte do sofá onde ele arranha. E sempre que ele for arranhar, vai ter o desconforto tátil dele colocar a pata e grudar. E aí você pega ele, é sério, é ridículo, mas é verdade. Você vai pegar ele e levar pro outro arranhador. Pra ele entender que ali agora ele pode arranhar. É o lugar adequado. É um lugar adequado. Meu namorado, ele me fez passar uma mentirosa, porque eu falei pra ele que não adianta você arranhar na frente do gato. Tipo assim, você ir no arranhador e arranhar é ridículo, não funciona. Mas só porque eu falei que não funcionava, meu namorado foi fazer na gata, foi lá e fez. Aí ela aprendeu a arranhar, mas isso não funciona. O que funciona é redirecionar.
E sempre reforçar positivamente. Então, assim, ele arranhou, dei um petisco que ele ama. Ou então, não precisa necessariamente o reforço ser petisco. Tem gato, por exemplo, que gosta de tapinha no bumbum. Minha gata gosta. É um reforço positivo, porque é uma coisa prazerosa pra ela. Então, ela fez algo que eu acho que... Ai, pronto, muito bem, tomou o comprimidinho. Vamos tomar tapinha no bumbum. Por exemplo, sempre minha gata, ela toma medicação todas as noites, que é o ômega. Sim. Aí ela associa ao petisco. Então, quando ela sabe o horário, quando eu destaco o barulho do comprimido, ela vem correndo feliz da vida. É por conta do comprimido? Não. Óbvio que não. É porque ela sabe o que vem depois. E aí ela já fica ali feliz da vida, esperando receber o comprimido, porque depois vai vir o petisco. Então, o condicionamento, ele é muito positivo. Então, se o gato fez algo de errado, a repreensão não faz ele compreender que ele fez algo de errado. Ele se sente ameaçado, frustrado, e isso pode redirecionar ele para algo também que não seja positivo. Criar uma ansiedade, sentir medo de você, ou reagir com agressividade com algum dos membros da casa ou outro animal. Então, o ideal é fazer ele entender o que era o correto. Então, se ele gerar o desconforto tátil para ele não arranhar no sofá, mas mostrar que existe uma outra opção tão boa quanto. E quando ele arranha nessa outra opção, petisco. Então, para todos os comportamentos, funciona quase da mesma forma que cão. Cão a gente também o estímulo, a gente estimula com petisco, com premiar. Fez o comportamento positivo, premia. Não fez o comportamento positivo, não faz nada. Não, nem gesticula, nem fala não, nem repreende. Ignora. Deixa passar, deixa passar. E é assim, é um exercício, a gente sempre fala, é constância. Ave Maria. E consistência. Então, todas as vezes que fizer, por exemplo, o gato não pode subir na mesa. Todas as vezes que subir, você pega ele e botar no chão. Uma hora, ele vai ficar tão frustrado de todas as vezes que você pegar e botar no chão, que ele para de subir. Agora, assim, uma coisa que a gente sempre fala, tem que ser certo. Se o gato ele não pode subir na mesa, ele não pode subir na mesa em momento nenhum. Porque tem gente que fala assim, só não pode subir quando eu tô comendo. Ele não entende essa lógica. Não. Ele não vai poder subir em momento algum. Nem quando você não estiver comendo. Porque aí ele entende que ali, aquele móvel, ele não pode subir. Então, ele não vai subir em hipótese alguma. Mas eles amam subir. Amam, Amam, gente. Olha que legal. São felinos, como eu disse, né? E os felinos, com certeza, eles têm essa naturalidade de comportamentos, né? Que é justamente ficar arranhando, porque as unhazinhas eles têm que, né, tá amolando as unhas, né? Isso é um hábito de se lamber muito, e a gente tem que ter cuidado com isso, porque é saudável para ele, porque é uma forma dele se limpar. Só que esse hábito de lamber, não sei se vocês já observaram a língua do felino. Ela é cheia, tipo, de várias... É bem assim, grosseirazinha e cheia de espículazinhas, né? A língua do felino. Então, o hábito de lamber, e tem pelos que já vão saindo nessa lambedura, algumas ele engole esses pelinhos, né? E isso, com o tempo, tem alguns animais que a gente tem que ter o controle, justamente o que você falou, né? Depois de uma certa idade, ter o hábito de fazer uma ultrassom, justamente para poder ver se tem algum acúmulo desses pelinhos que eles vão formando verdadeiras bolinhas, né? Isso, doutora Tamires? Fazem bolinhas de pelo, que vai ter um constituinte celular, que é a fibrina, fazem bolinhas, e isso pode ter problemas mais adiante com o animalzinho mais idoso, de fecaloma, que é justamente a obstrução da saída, né? Sim. No caso do reto. Então, a gente tem que ter esse cuidado e sempre escovar. Primeiro porque eles amam e vão estar renovando o seu pelo, e eles adoram. Tem que ter cuidado somente, eu gostaria que a doutora Tamires falasse, tem locais em felinos que eles não gostam de ser manuseados. Então, isso também já ouvi falar, e eu gostaria que ela esclarecesse pra gente, que às vezes você pega o gato em algum lugar e ele vai lhe morder. Com certeza, pegar no pescoço dele. Aí, quais são os lugares que você pode afagar? Você falou pra mim nesse instante que quando eu pego no bumbum da sua gatinha, que ela ama, é um prêmio pra ela. Então, quais são os lugares que geralmente os felinos amam ser tocados, ser abordados, pra gente poder estar tendo consciência desse tratamento com o felino, né? Quais seriam os lugares bons que eles gostam? Geralmente, os locais clássicos. Cada gato tem sua particularidade, né? Por exemplo, minha gata gosta no bumbum, mas a maioria dos gatos não gostam. Mas o clássico, queixinho, lateral de orelha e cabecinha. Aí até aqui, na parte de baixo do pescoço, vai. Aí você vai sentindo no seu gato. Passa a mão. Sim. Vai vendo como é que ele fica mais relaxado, onde é que ele fica, né? O clássico é a cabeça,
né? Pode. Tipo, orelhinha, queixinho. Eles amam. Mas tem gatos que vai gostar de outros locais. Mas assim, geralmente a maioria não gosta de barriga. A senhora falando agora fez lembrar um meme que tá na internet, que é a música do El Chan, e vi. pega na orelhinha, aí quando vai pegando no lugar, o gato já vai logo metendo um dente. Geralmente barriguinha e bumbum, gato não gosta. Nem cauda, né? Mas tem gatos particulares, como minha gata, que gosta de bumbum. Tipo, gosta que eu fique batendo no bumbum. Agora a minha mais nova, por exemplo, ela fica ansiosa, ela não gosta. Você bate, ela sai. Ela se incomoda, ela não morde, mas ela fica... E tem gato que vai reagir de forma agressiva. Por quê? Porque pode gerar uma hiperexcitação, que a gente chama. Então, ficar estimulando a parte ali do dorso, ali perto da lombar, pode gerar hiperexcitação no gato. E o gato morder não por estar agressivo, mas por uma hiperexcitabilidade mesmo. Ele fica muito agitado, como se ele tivesse tomado uma cafeína, ele fica bem agitado. Aí, às vezes, ele vira lá e dá aquela mordidinha assim, ó. Tipo, ai, pare, né? Então... Uma mordiscada sem morder, né? Aquela apreensãozinha assim, né? Isso, só aquela sinalização, né? E você já sabe que não é pra continuar. E a parte da escovação, ela tem que ser pelo menos 3 vezes na semana, se o gato for pelo longo todos os dias. Olha que beleza. Escolha escovações prazerosas, né? Então, assim, existem escovas que são prazerosas, que geralmente são aquelas, né, que tem bolinhas borrachinhas relaxante, pra poder... E aí você não precisa escovar com a rasqueadeira, né? Todos os dias. Você escova com a escova que ele mais gosta e uma vez na semana você pode utilizar uma rasqueadeira que vai retirar a maior parte do pelo. E é muito se importante. Precisar, né? Muito importante. Então, assim, mas o mais importante é você começar desde cedo. A escovação, para ele acostumar, né, a permitir que você escove o pelo, e isso não se torne um problema quando ele mais for adiante, que você velho. vai querer introduzir o animalzinho já idoso, como é. Aí ele já não quer mais, entendeu? Doutora, uma pergunta. No caso, a senhora falou entre pelo longo e pelo curto. No caso, o gato com pelo mais curto, ele tem a eliminação de pelo menos ou é mais? Eu acho mais. Porque geralmente o pelo mais curto, ele desprende mais fácil. Então, é o gato que espalha mais pelo pela casa. Nesse caso, a gente tem que escovar ele mais. Tem que escovar. Não, você pode... O problema da escova... Esse você pode escovar 3 vezes na semana, o quanto o gato permitir. Mas o ideal seria que fosse todos os dias. Mas não consegue todos os dias, está estressando, faz pelo menos 3 vezes na semana. Olha. Gatos de pelo longo precisam de mais escovação, porque vai embolar o pelo. Isso. Porque como o pelo dele é espesso, vai formar nó. Então, o ideal é que você realmente escove mais. Não porque necessariamente ele vai desprender mais pelo, mas vai fazer bolinho de pelo. E aí é sofrido para tirar. Tá vendo? Outra coisa importante que a gente tem que ver também, aproveitar que a doutora Tamires está conosco, é a alimentação dos felinos. Sim. A gente sabe que a alimentação é algo importante, gente, porque o animalzinho que é filhotinho, que passa para ser adulto, com alimentação balanceada, rica em sabores, ele vai ser um idoso saudável. Então, assim, o que deveríamos introduzir, além da ração para os nossos felinos, que a gente sabe que hoje a alimentação também para os cães é algo que já se introduz frutas não ácidas, já se introduz legumes, já se introduz a carne in natura, né, com boa qualidade. Então, para os felinos, você acha que também, além da ração, teria algo para poder as pessoas darem a ele, né, a condição de ter sabores diferentes, ou somente a ração, a vida dele toda? Não. O ideal é que faça uma introdução alimentar, né? Principalmente no filhote, porque o gato ele é um pouco mais difícil de aprender a gostar de novas texturas quando ele já está mais velho. Sim. Então, a fase, né, que a gente chama a fase primária de adaptação, que geralmente ali é 4 semanas, 8 semanas de vida, é a fase que o ideal é que você apresente tudo. E aí você pode apresentar tudo que não for tóxico, né? De fruta, legume, carne, tudo. Para ele se acostumar com textura, sentir o que ele gosta, que nem uma criança, né? Entender o que ele gosta e a gente possa, ao longo da vida, sempre estar introduzindo. O mundo ideal seria da alimentação natural para todos os animais, né? Mas às vezes não é praticável. Né? Até por conta da rotina, ou até porque o gato às vezes ele é muito seletivo, ele gosta apenas da proteína. Então, assim, gosto apenas de carne moída, gosto apenas de frango. Não dá para ele viver só disso. Então, a gente geralmente faz a alimentação com a ração, né, como uma alimentação principal, para fornecer todos os nutrientes necessários, mas aí você pode diariamente fornecer o alimento úmido, que não necessariamente seja o sachê, que pode ser dado sachê, gente. Não é um mito de não pode dar sachê, que sachê tem muito sódio. Tem que dar. Todos os dias. Então, assim, o gato, ele precisa de alimentos úmidos. E o sachê é uma versão comercial prática do alimento úmido. Então, deve ser fornecido. Agora, se o gato, ele aceita um franguinho cozido,
uma carne moída de baixa gordura, seja ela in natura, né? Mas aí tem que fazer o congelamento prévio. Sim. Seja ela in natura ou cozida. Se for cozida, cozinha na água e sal. Pega a própria água que foi feita o cozimento, espera esfriar e fornece junto. Faz tipo uma sopinha. Olha. Para o gato tomar. Pode ser fornecido isso diariamente. Pode ser fornecido legumes, frutas, verduras. Pode ser fornecido, inclusive, tinha um gato meu que ele amava alface. Olha. Adorava alface. Isso é muito bom. Diversificar, então, né? Pode sim, diversificar texturas. Atum, tilápia. Então, assim, o ideal é que faça a consulta também com o nutricionista, se após, né, descobrir qual é o preferido. O preferido, para ele até balancear, para também não ganhar um sobrepeso aí, que gato adora ganhar um sobrepeso. Então, assim, o ideal é que sempre ofereça outras texturas, principalmente texturas úmidas, e é tranquilo oferecer, desde que a gente pesquise direitinho o que é tóxico e o que não é, né? Então, assim, a gente não pode dar uva, a gente não pode dar carambola, a gente não pode dar chocolate, biscoito. Ovo não pode. Ovo pode. Pode dar ovo, proteína, sim. Pode. Agora, gato, geralmente, ele não come um ovo inteiro. Tem que ver qual o peso dele. Aí, geralmente, tem umas doses, senão ele vai engordar. Mas é o cozido ou qualquer tipo de... Então, tem vertentes que optam pelo cru. Eu prefiro o cozido, tá? Fornecer o cozido. Mas, às vezes, também varia muito da preferência do gato. Às vezes, o gato não gosta do cozido. E é muito importante, gente, a alimentação, porque dá a ele a condição, como você falou, Tamires, de ter, né? Paladar diferente, textura diferente. É qualidade de vida mesmo. A gente comeu humano, coisa todo dia. A gente comeu humano só ração, imagine, não ia existir, né? E a gente vai ficar, acaba que satura, e às vezes o animal desenvolve aquela qualidade de não gostar mais da ração, você muda a ração, ele não quer comer. Então, é justamente por isso. Se você dá a ele, introduz a ele alimentos diferentes, né, de proporções diferentes, eles vão amar. Outra coisa importante que a gente gostaria que Tamires dissesse pra gente, com relação à água. Felinos já não gosta muito de beber água. Ele gosta de coisas mais naturais, ou seja, água corrente. Quando você bota várias vasilhinhas, eles não gostam. Às vezes a vasilha, eles dão uma lambidinha ou duas, não querem mais aquela água. Então, qual seria a melhor forma da gente adotar a água para ele, que ele beba realmente? Porque o felino precisa ter, né, essa hidratação, porque eles são bastante propícios a ter problemas renais, né? E também cálculos, né? Os felinos também têm essa vertente de cálculos. Então, pela ingestão pequena de água. Então, é algo muito delicado que agora a gente vai ter a oportunidade de ter essas explicações, né? Para poder cuidar melhor dos nossos felinos, gente. Então, o que você aconselha, Tamires, para quem tem gatinho, para ele poder ingerir mais água? Gato gosta muito de novidade, né? Então, Sim. Às vezes, a gente fornece a fonte e aí, nos primeiros dias, ele usa muito a fonte, depois ele para de usar a fonte. Então, a gente tem que estar fornecendo diversos tipos de possibilidades para ele. Os potes devem ser utilizados desde que utilize recipientes que conservem bem uma temperatura da água fresca. Então, assim, porcelana, vidro refratário, né, cerâmica, são bons potes. Geralmente, plástico é muito poroso, adquire cheiro, e aí isso pode desagradar. Sim. Tentar fornecer água gelada, colocar cubinhos de gelo na água, saborizar a água. Então, assim, pega a água do cozimento, né, do frango, da carne moída, e vai lá e coloca como se fosse uma sopinha, gato gosta. Oferece o alimento úmido, sendo ele sachê ou alimento in natura. Sim. Distribuir potes de água pela local onde ele frequenta. Então, às vezes, você tem apenas um pote ou 2 potes de água, mas a casa é grande, você tem lá 4 cômodos. Se ele fica frequentemente nesses 4 cômodos, teria que ter um pote em cada cômodo, porque gato geralmente é um pouco preguiçoso. Então, se o pote tá na sala e ele tá no quarto, ele vai esperar a sede passar. Não. Eu também não sente essa necessidade de beber água, né? Não sabe o que é importante. Então, ele vai dizer assim, tá muito longe, tá vou muito ficar longe, por aqui. daqui a pouco a sede passa. Totalmente baiano. Aqui, ó, a experiência. Sua casa é grande, você falou, Dani. Quantos potinhos de água você tem? Ó, água é vida, gente, ó. Sim, lá ele tem um. Olha, eu não sabia desse detalhe de que tinha que espalhar, não. Ele tem um. Porém, fica no lugar onde ele mais fica quando não tem ninguém que é na cozinha. Ele gosta de ficar lá. Mas fica do lado do pote de comida porque não pode. Não pode, né? Porque adquire o cheiro da ração. Tá separado. Tem que ficar separado. Não pode ficar perto de caixa de areia também. Olha, gente. Nem comedouro, nem bebedouro pode ficar no mesmo cômodo da caixa de areia. Olha quanta riqueza, hein? Quanta riqueza. Então, não pode deixar. E aí,
coloca mais potes de água. Se a casa é grande, ele não vai Tem que botar um bebedouro pra ele em todo lugar da casa agora. E o rim vai agradecer, gente. Vai. O rim vai agradecer, né? Porque a gente tem que ter Sim. essa consciência de que ele precisa beber água. 60% do corpo de nós humanos, imagine do pet, é água. Então, se ele não bebe água, com certeza o rim vai trabalhar com a deficiência futura, vai acumulando. Então, isso é importante que a gente entenda como é a fisiologia e a anatomia dos nossos felinos, para poder a gente ter, com certeza, ele velhinho, com bem mais saúde, e a gente, com certeza, com um custo bem menor para cuidar. Sim. Então, isso é importante. Outra coisa também que eu penso assim, qual o conselho que você daria para quem nunca teve um gatinho e hoje, com o nosso podcast aqui, que você, nossa entrevistada, despertou a vontade, poxa, eu vou procurar essa semana ainda, vou começar setembro com um gatinho em minha casa. Então, qual o conselho que você daria em termos de melhoridade, o que é que ela deve comprar para quando chegar em casa já ter para o gatinho já se sentir ambientado e com todo o conforto desse mundo, além de algo, gente, que é muito importante, que é o amor. E dedicar o seu tempo um pouquinho só por dia para brincar com ele. Isso é importante, porque tanto você ganha, porque você vai ter uns olhinhos lá te olhando com aquele amor daquele mundo todo para você, como também ele vai se sentir, né, amado, porque isso é muito importante. Não adianta você adotar um animalzinho e ficar lá na prateleira, ele sem ter convívio praticamente nenhum, só sendo alimentado, e ele não vai ter a sua companhia. Então, o que é que você aconselha para quem está hoje querendo um gatinho, ou quem quer comprar outro gatinho, ou adquirir em tantos lares que tem gatinhos para doação, que é o conselho que você daria para essas pessoas? Nossa, são tantos. Acho que o primeiro deles é faça consulta com um especialista. Não é porque eu sou especialista, mas é porque é diferente. É diferente o manejo, é diferente o olhar clínico, é diferente tudo, né? Você vai receber orientações, né, de como criar, de qual caixa de areia você vai escolher, quantos potes de água você vai... Qual é o tipo de alimento que você pode fornecer, como você vai disponibilizar essa água, né? O sachê, o caldinho, tudo isso, né? A ração, tudo isso é diferente no especialista. Não é puxando a sardinha pro meu lado. Mas é muito diferente, porque assim, às vezes a gente vê na rotina clínica que muitas vezes a pessoa, ela é clínica, ela até gosta muito de gato, mas falta essa parte do conhecimento, porque a gente, gato é um mundo. É um mundo à parte, né? Eu lembro, eu fico falando assim, né? Que a gente faz a faculdade de veterinária toda aprendendo cachorro. Toda. 90% é cachorro. 90% ou até mais. E aí, quando você vai pra uma especialização de felino, você percebe que você fala, meu Deus, é um mundo completamente diferente. Não dá pra extrapolar o que a gente faz em cão pra gato. Então, são assim, biologias diferentes também, né? Faça a consulta com um profissional especializado, né? Siga realmente as orientações à risca, faça o check-up. Né? O check-up, assim, eu sempre falo que a vantagem do plano de saúde hoje justamente é você ter a certeza e a confiança de que você vai poder fazer check-ups regulares e trabalhar com medicina preventiva. Eu gostaria de viver num mundo onde a medicina preventiva impera, né? E não o tratamento, né? Mas se impedir que o problema chegue. A gente sabe que a gente vai ter problema de saúde, que o gato vai ter problema de saúde ao longo da vida. Mas quanto mais a gente postergar isso ou até impedir que isso se torne grave, isso para a qualidade de vida do gato e do tutor, né, que sofre junto, é muito maior. Então, assim, façam, né, esses check-ups regulares, tenham uma boa interação com o seu gato, né, perceba, né, vá nesses sites que eu falei, que às vezes você bota assim no Google, Google, qual o perfil de gato? E aí ele vai ter realmente, sabe aqueles testes que a gente era adolescente, que você ia preenchendo? E aí você vai botando as características do como é sua vida, de sua rotina, seu ambiente, e no final vai ter um resultado direcionando que tipo de perfil de gato você beneficiaria mais, e o gato se beneficiaria também, né? Porque é importante a gente pensar que não é só a gente que tem que ser beneficiado, mas o gato tem que ser beneficiado. A gente trouxe o gato para o domicílio, que é um animal que tem características ainda muito grandes, muito presentes da sua vida ainda ancestral. Então, a gente precisa enriquecer o ambiente e deixar esse animal, né, esse gatinho feliz dentro de casa. Então, a gente precisa também ter uma rotina compatível com esse gato. Como eu dei o exemplo do Bengal. É um gato muito agitado para mim, eu sou uma pessoa mais calma. Então, talvez, se eu fosse adotar um gato de raça, seria um persa. Seria a escolha para mim, porque é um gato quieto, preguiçoso, tranquilo. E são lindos. Lindos. Aquele peludão, né? É muito bonito. Não tem problema de adotar o adulto, desde que se você não tiver outro gato em casa,
Para adaptar. Para adaptar, porque senão você vai lembrar 2, que 3 meses. Você vai passar tempos Mas adaptando. o gato adulto pra gente adotar, ele é mais fácil? Assim, ele tem aquela dificuldade de adaptação? Mais fácil. Não, sozinho. Se a gente tá pensando numa vida sozinho. Você não tem nenhum gato e você vai adotar um adulto. Não tem dificuldade de adaptação. A dificuldade de adaptação vai ocorrer tanto no filhote quanto no adulto, porque é uma mudança de ambiente. Então, para isso vai ser igual. Porém, lembrando, né? No adulto, a gente já tem uma personalidade melhor definida. Então, ele vai corresponder àquilo que te disseram, né? Ele já usa caixinha de areia, ele é um gato tranquilo, ele come assim, ele faz aquilo. Já compra pronto, já pega pronto. Já vê o perfil feito. Pronto, você já pronto. tem uma ideia mais ou menos de como vai ser esse gato e como você vai E ambientar. com relação, vamos supor assim, eu peguei um gato de um amigo meu, por exemplo. Sim. Não é o meu caso, né? Que o Tino foi adotado mesmo, já vem bem filhote. Mas no caso de uma pessoa que tem uma pessoa, o antigo tutor teve que viajar, foi embora, morreu, enfim, alguma coisa aconteceu. Muito, sim. Nesse caso da pessoa, o gato sente falta. Muito. E o Sente. que fazer? Tem algumas dicas, né? Principalmente com relação a falecimento. Né? O ideal é que a gente não tire todos os pertences da pessoa falecida do ambiente de forma abrupta, porque o gato vai sentindo a perda do odor gradativamente, então ele vai se acostumando com a perda, né? Então, o ideal é que a gente não faça aquela varredura que muita gente faz. Por exemplo, a pessoa morava sozinha, faleceu, tirei tudo. Tirei o gato da casa, tirei todos os pertences da pessoa. Isso para o gato é uma coisa agressão, muito... uma agressão, uma agressão. agressão. Muito abrupto. Então, ele precisa gradativamente se acostumar com a ausência, que nem a gente vai precisar se acostumar com a ausência de um ente querido, né? E se for necessário, né? Porque às vezes você vai mudar esse gato de casa, né? Ele morava com a pessoa. Tentar levar pertences, né? De que era dele lá e que era da pessoa, para ele se ambientar com a melhor facilidade. Porque ele vai ter que lidar com uma ausência. E agora ele vai ter que lidar com a presença de algo estranho. Então, essa mudança ela tem que ser uma transição bem sutil, mas sempre vai ser difícil, né? Pro animalzinho em si, que perdeu, né? O ente querido. Mas aí a gente vai contornando, né? Tentando deixar o ambiente para ele mais tranquilo possível. Uma coisa interessante que aconteceu até, falando um pouco sobre a Vital Pet, gente, que é uma operadora de plano de saúde, nosso podcast aqui a gente está trazendo temas muito ricos, muito importantes e valorizando cada vez mais a importância da prevenção, como o Tamires falou. Então, puxando esse gancho, ter um plano hoje é realmente você se sentir bem mais tranquilo, sabendo que você vai ter um custo infinitamente mais barato, porque você está pagando uma mensalidade que é fixa por 12 meses. E você vai ter vários tipos de serviços na Vital Pet que são únicos, né? Tipo especialidades, né? Que a pessoa pode ter felino com especialista, o tratamento, o encaminhamento, vai ficar tudo mais fácil. Não só isso, né? Mas vacinas, que é uma maneira de você prevenir doenças, exames laboratoriais, que é importantíssimo fazer check-ups. Meu animal não está dodói, não vou fazer check-up, mas precisa. Check-ups, tem também internamento com medicação, aí você vai ter vários tipos de cirurgia, desde quando você faz a castração, que é um ato de amor, né? Quem não for colocar o animalzinho para progredir, né? Para ter outros filhotinhos, tem que castrar, porque você vai evitar problemas muito sérios no futuro, né? Então, castrar é um ato de amor. Não só isso, mas a limpeza dos dentes, né? Que é importante para os felinos também. A tartarectomia, gente, não é só para pets caninos, não. É para felinos também. Porque os felinos, eles vão ter o hábito, né? Justamente de ter cáries ou ter tártaros. Então, a limpeza é para poder deixar a saúde dele também em dias. Então, tudo isso você vai ter uma segurança justamente no plano para você ter esse respaldo. É muito importante. E falando um pouco sobre o que Dani conversou, Dani, de pegar já um animalzinho adulto e será que ele se acostuma? A gente teve uma campanha de doação de os animais, que a gente foi num abrigo e pegamos vários animais para fazer a doação. Inclusive, na Vital Pet, foi um caso assim que a gente foi pegar alguns animais específicos e lá tinha um persa. Foi persa? Acho que foi, não foi? Um siamês. Então, o siamês lá, só com 3 patinhas. Ele já convivia nesse lar há uns 2 ou 3 anos, só com 3 patinhas. E a dona do lar, ela achou ele no lixo, em frente à casa dela, pequenininho. Então, quando a gente viu aquele gatinho, os olhos, 2 contas azuis. E aí, digo, meu Deus, aí o rapaz que estava na ação com a gente, que é até colega nosso, o Alan, ele fez assim, meu Deus, se apaixonou pelo gato. E aí, a tutora que era dele, né, fez assim, eu não sei se eu dou ou não dou, porque é daqui, ele está acostumado com todo o ambiente daqui. E aí a gente foi uma emoção muito grande, não, a gente vai fazer
essa transferência dele para ver se ele se adapta. Gente, o gatinho de 3 perninhas foi para casa do Alan, né? Ganhou o brinquedinho para ele brincar, ganhou um ursinho para ele poder deitar em cima. Hoje o gato reina na casa. É apaixonante. E ele já veio com aquela deficiência de carinho, porque lá ele tinha os gatos, mas as pessoas não tinham alguém para brincar. Então foi algo tão bonito e tão assim, e veio para nossa vivência tão inexplicavelmente que a gente só tem a agradecer. Então sim, Dani, respondendo aqui, a doutora Tamires também respondeu, um gato ele se adapta bem em qualquer ambiente, desde quando ele tem amor e que ele tem um respeito, né? E que você se dedique também é para ele, né? Então essa nossa mesa aqui quadrada, que não é redonda, é justamente para poder levar a vocês, né, que o ser humano que convive sem nenhum tipo de animalzinho em casa, animal que eu digo doméstico, ele sente, no fundo, uma certa frustração, né? Não tem com quem brincar, porque os pets são verdadeiros amigos da gente. Eles dão uma qualidade de vida para nós humanos, que somos muito hoje no corre-corre da vida, que a gente nem respira, come às vezes trabalhando, sim, né? Nosso exemplo aqui, ela come às vezes, sai de um atendimento, vai para o outro, então a gente não tem aquele respirar, aquela vontade de justamente ter um momento nosso. E ter um momento nosso com o melhor amigo do lado é uma qualidade que Dani hoje descobriu dele. Com certeza. Que ele já tinha quando era criança e agora deu essa oportunidade para a filha dele ter esse respeito pelos animais, outra coisa importante, que a gente passa a ter respeito pelos animais, porque a gente passa a admirar. Então, é um conselho meu, né? Que quem tem, que aumente a sua condição de ter mais um, que tem um só, e quem nunca teve, tem essa experiência, porque é fantástico. E assim, gostaria que Tamires também desse um recado, Tamires, para quem está nos ouvindo, né, nesse momento tão especial dos felinos. O que você deixa aqui como mensagem também para quem quer ser uma médica veterinária de felinos? Eu tenho primeiro uma mensagem que é para quem não tem gato, que não existe a pessoa não gostar de gato, existe não gostar ainda. É porque você não teve o gato, que no dia que você teve, você dizer que não gosta, pra mim é uma coisa que não existe, é uma realidade impossível. Meu pai também não gostava de gato, não. Hoje tem um gato que mora com ele, que ele fez até uma cadeirinha para ele sentar do lado dele, que é o parceiro dele. Olha, tá vendo? Meu pai ama esse gato. É bom demais. Eu acho, assim, que a medicina felina é um mundo que se abre, né? E sim, eu gosto e recomendo, né? Eu tenho algumas estagiárias e eu fico falando que eu fico convertendo em discípulas da medicina felina, né? Para as pessoas fazerem especialização. Porque a especialização de felinos abre o mundo não só para felinos, mas também para compreender a cabeça do tutor de felino. Que é uma cabeça que funciona como se a gente estivesse cuidando realmente de um parente, né? Um ente querido, é um filho. Assim, às vezes a gente atendia isso na medicina de cão, mas em gato é uma realidade diferente. É aquele tutor que ele vai fazer o que você pediu, ele vai seguir todas as suas orientações, ele é aquele que vai anotar. Eu gosto que a gente chama de tutor pastinha. Ele vem com a pasta pro consultório, com todos os exames ao longo da vida que foi feito. Olha, que lindo. Se tem um quadro de vômito, quando foi que começou, que dia foi que vomitou, tirou foto, traz a foto. Olha. Então, assim, eles são muito organizados, né? E eu acho que isso, para quem trabalha na área de veterinária, é maravilhoso. É um porque show. A gente consegue organizar toda a nossa investigação já vem clínica, fácil. Já vem fácil. Fácil, gente. Né? Fácil. A gente não fica pescando as coisas, né? Aí quando foi, começou, não é vago. Né? Então, assim, eu não mudaria de área hoje. Eu acho que eu não saberia fazer qualquer outra coisa se não fosse trabalhar com gatos. Né? Eu adoro cachorro, meu irmão tem cachorro, mas eu prefiro atender e viver com gato. Né? Então, assim, é uma realidade de vida completamente diferente. Eles são grandes companheiros, né? Eles são independentes, mas ao mesmo tempo eles gostam da nossa interação e respeitam o nosso espaço. São seres admiráveis, né? Não, como a gente começou no começo da conversa, você falou assim, e gosta da casa. Não, gato gosta do tutor. Né? A diferença, eu acho que maior entre cão e gato é que o cão ele é muito submisso. Sim. Né? E o gato, ele não necessariamente precisa se submeter para provar que gosta de você. Ele tem livre-arbítrio, né? E ele exerce isso. Né? Uma curiosidade sobre os gatos, que às vezes quando eu dou aula, eu sempre falo, né? Gato tem 32 músculos na orelha e consegue rodar 180 graus. Tudo isso só para te ignorar. Porque você vai chamar ele vai mexer a orelhinha.
E não vai virar pra você, porque ele não está afim de conversar com você naquele momento. E eu adoro isso no gato, porque muitas vezes a gente quer fazer isso com as pessoas e a gente não pode, né? E o gato, ele faz isso assim, com uma leveza, com classe, né? Do tipo, estou aqui tomando meu sol, não vou aí, depois eu falo com você. Amam, né? amam. Primeiro eu, ele fala primeiro eu, depois você. E você, Dani, você achou que você abriu aí o seu leque de, meu Deus, eu tô criando de uma forma que agora eu vou ter que gastar um pouquinho lá. É só essa parte dos bebedouros aí, já tô aqui pensando, já tava aqui já pensando, olha, vou ter que plantar uns bebedouros lá em casa, vou pedir fazer um encanamento pra ele, em cada canto, um fio, ó, tem aqui uma piscininha pra você beber água, porque eu não sabia desse detalhe. Tá vendo aí como foi rico você saber, né, como cuidar. É como cuidar, né, como cuidar, é como ter ele mais saudável possível, qualidade de vida. E com certeza o recado foi muito bom. O que eu achei interessante foi que Tamires, ela não foi ela que achou o gato, foi o gato que achou ela. Os gatos acharam ela. Você vê que na clínica dela, no início, foi todo mundo para ela. Então, assim, Tamires, você hoje é uma pessoa que tem uma percepção, com certeza, do mundo melhor. Você é uma pessoa que respira os gatinhos, ama os gatinhos. Então, assim, ó, está na nossa rede credenciada, Tamires Viana, né? Com muito orgulho, muito carinho, porque faz aquilo que gosta. Então, na vida, quem faz o que gosta só vai brilhar. E o caminho para você, tenho certeza que vai ser muito bonito. E eu tenho prazer, né, e orgulho de ter você na nossa rede. Eu também. Então, fica aqui, né, o nosso... Até o próximo, né, episódio, que a gente vai estar... Coloque aqui no nosso link quem é que você gostaria que a gente trouxesse, qual o tema abordado que você gostaria de entender como sendo algo que a gente possa, como fez hoje, né? Fazer com que os felinos fiquem mais fáceis da gente cuidar. Então, qual seria o tema que você gostaria que a gente trouxesse também aqui para o nosso podcast, para que enriqueça mais ainda o nosso dia a dia, a nossa vida, com dicas importantes na medicina veterinária e, com certeza, crescermos juntos. Tamires, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, foi ótimo. E aí, Tênis também, que cresçamos, né? Que venham mais, né? Entrevistados para a gente poder brilhar. Até mais.